Olá, olá, lojista de sucesso, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Lojista de Sucesso. Hoje nós estamos aqui nessa tarde para poder receber pessoas muito especiais aqui hoje para compor essa mesa. E hoje uma mesa de mulheres e mulheres sensacionais. Então, em primeiro lugar, quero receber minha parceira de trabalho aqui, ó, dona Beatriz. Beatriz, seja muito bem-vinda e obrigada por dividir essa mesa hoje comigo. A honra é toda minha de estar nessa mesa. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo empresárias, né? Nessa mesa de empresárias de sucesso para falar sobre suas histórias, inspirações de uma convidada muito especial. Estou animada, estou empolgada para hoje. Ai, que bom, que bom. Eu também estou muito animada. E a nossa convidada mais do que especial é a dona Gabriele, conhecida como Gabi. Gente, pensa numa empresária assim, ó, muito especial, que está tendo muito sucesso no seu negócio. Então, quero te receber, Gabi. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Obrigada. Muito bem. Gente, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da Gabi. Ela acho que ela tá um pouquinho nervosa, né, Gabi? Tá nervosa? Só um pouquinho. Só um pouquinho? Então, para já quebrar o gelo, Gabi, fala um pouquinho de você. Quem é a Gabi? Quem é a Gabriele? Fala pra gente, por favor. Bem, eu me chamo Shirley Gabriele, né? Tenho 35 anos, sou casada, né? Juntamente com meu esposo, Eudes, né? Nós trabalhamos juntos desde o início da nossa empresa. E tenho 2 filhas, sou daqui de Goiânia mesmo. E aí, sou filha, sou neta, sou filha de Deus, muito amada, querida e empresária. Muito bem, muito bem. E você como empresária, fala um pouquinho pra gente da Gabi empresária. Conta pra gente um pouquinho da sua história, de como que você começou, de onde é que surgiu a ideia do seu negócio hoje. Qual que é primeiro, antes de tudo, fala pra gente qual que é o nome da sua empresa, por favor. É Gabi Oliveira, né? Que é o meu nome, a empresa carrega o meu nome porque ela tem tudo de mim, né? Eu respiro a minha empresa, eu vivo a minha empresa todos os dias e por isso que chama Gabi Oliveira. Eu acho que não tinha outro nome para me colocar a não ser o meu nome, porque de fato é a minha cara, é a minha essência. Então é algo bem representativo a sua empresa. Justamente. Conta pra gente um pouquinho de como você começou, de onde é que surgiu essa ideia, da sua vida de empreendedora e agora de empresária. Bem, a minha família é uma família muito pequena, né? Só minha mãe, a minha tia e eram os meus avós, que eram comerciantes. Até então, quando eu era mais nova, eu nunca tive vontade de ser, de ser comerciante, eu nunca tive aquele interesse. Uhum. Até que uma vez eu fiz um curso no Sebrae, que chamava Jovem Empreendedor. Eu tinha 15 anos. Nossa. Esse curso que a gente fez durou aproximadamente 2 semanas. E eu gostei muito do conteúdo, tudo que foi dado ali. Então, acho que ali nasceu aquela vontade de empreender. Eu sempre tive aquilo. Com 15 anos. Então, ali nasceu aquela vontade de empreender. Só que eu não tinha amadurecido ainda, porque 15 anos é muito nova, você ainda não tem, né, aquela esperteza, você ainda não tem aquele feeling, né? E assim, aí eu estudei, namorei, casei. E aí, depois que eu tive minha primeira filha, ela já tinha aproximadamente ali uns 8, 9 anos. Eu precisei fazer uma escolha na minha vida. Eu estava fazendo faculdade, já ia para o 3º ano de faculdade, e eu precisei fazer uma escolha. Que ou eu cuidava da minha filha, ou eu estudava e trabalhava. Então, eu me via ali encurralada. Decisão difícil? Foi uma decisão assim que, para mim, foi muito difícil no momento, mas eu orei muito a Deus e eu não tive dúvidas de sombra alguma que aquele momento ali eu tomei a decisão certa. E aí eu tive que sair do emprego, pedir conta. Foi quando eu precisei trabalhar, né? Pedi conta e precisei trabalhar. Eu comecei a empreender vendendo chinela havaiana bordada. Isso na época Facebook, nos grupos, né? Como eu já tinha lá um curso, algumas coisas ali eu lembrava, muita coisa, na verdade, né? Eu já lembrava. E ali eu comecei, por necessidade mesmo, por precisão. E ali a gente ia vendendo. Então, eu comecei a vender no online. Eu já comecei ali, naquela época, nos grupos do Facebook. Isso era o quê, Gabi? Qual ano? 2015.
2015. No ano de 2015 foi quando eu comecei. Famosos grupos do Facebook, né? Eu também usei muito aqueles grupos de Facebook quando eu comecei a empreender, mas eu comecei a empreender no grupo de Facebook em 2018. Vendi muito também. Minha primeira venda saiu também dos grupos de Facebook. Nossa, muito bom. E ela começou antes, né? Lá em 2015. Foi em 2015. E já começou online. Já comecei que no online. interessante. Eu nunca falei assim, vou montar uma loja física, vou começar do zero. Não, foi no online. Porque o online dá essa oportunidade pra gente, né? Começar pequeno, independente do tamanho, ele tem como você começar. Esse é o primeiro passo, né? Sim. Você começar, ter coragem de começar. E aí a gente começou, a gente foi vendendo. E aí nesse período eu precisei parar, né? Porque eu engravidei, passei muito mal. Depois que a minha filha nasceu, eu estava de resguardo ainda. Filha. Isso. Depois que a minha segunda filha nasceu, eu tava de resguardo, com menos de 40 dias, eu me vi ali naquela situação de novo, precisando trabalhar. Eu tinha uma bis, que meu esposo pagava na época R$317 a prestação. 317. E ele me dava o dinheiro para me pagar a prestação. Aí ele falou assim, aqui, ó, paga a prestação. Eu peguei R$17, isso olhando nos grupos. E eu vi um kit mãe e filha. Aí eu falei assim, agora. Peguei o kit, desinterei o dinheiro da prestação, comprei o kit lá na 44, peguei essa moto, busquei o kit, vendi por R$50, se eu não me engano. Uau! Ou seja, eu peguei o dinheiro que eu investi, mais o lucro, 17, mais R$15 do combustível que eu cobrei da taxa de entrega dela. Aí eu tirei o combustível, que eu abasteci a moto e dobrei, ficou 34. Aí eu falei, comprei 2 kits. E era desse jeito. Eu pegava as fotos dela, divulgava, vendia, ia lá, buscava, pegava. E assim foi. E assim eu fui aumentando. Você usou muito aquela técnica, comprar por 1 e vender por 2. Isso, porque eu não fazia precificação. Eu não tinha ainda planilha. Então eu falei assim, eu tenho que vender barato, que é para mim poder conseguir vender e conseguir pegar o valor, dobrar ele para me comprar 2 depois. Era assim que eu pensava. Começou com R$17. R$17. Aí eu desinterei dinheiro. Isso em qual ano que você começou com R$17? Quando a sua filha nasceu? Você estava com 40 dias, né? Isso, isso já aconteceu já em 2017. 2017. Isso. Em março para abril de 2017. Começou com R$17. R$17. Olha só, 2017 começou com R$17. Aí eu fiz isso, aí passou um tempo, a gente estava vendendo, já não estava mais viável eu ter que ir para 44, carregar aquele tanto de coisa. Aí eu conversei com a minha tia. Minha tia, não, então vamos comprar o tecido e vamos fazer uma facção. Só que eu comecei nua e crua, sem saber nada, sem entender nada. Sem entender nada. Aí eu falei assim, não, então, né? Ela, não, eu vou conversar com a minha amiga, que é costureira, a gente compra o tecido e aí ela vai fazer, ela vai cortar e costurar. E eu falei, então, tá bom. Aí minha tia começou me ajudando. Nós duas fomos lá em Campinas, escolhemos, mandamos fazer o molde, as peças piloto, ficou tudo uma maravilha, né? Essas peças pilotos, essa grade. E a gente pegou o dinheiro... Já vejo o que aconteceu por aí. Ficou uma maravilha. Uma produção que era para demorar cerca de 2 semanas, 3 semanas para a gente começar a vender as peças, demorou mais de 1 mês. Nossa. E eu tive que... Nossa, foi triste. E aí a gente apressando ela, porque a gente não entendia muito, a gente querendo botar pressão, porque precisava das peças para vender, né? A gente estava com o dinheiro parado ali, precisando do retorno. E aí ela entregou o corte para a gente com muito defeito. Eu não me lembro exatamente hoje quantas peças foram, mas mais da metade do corte não teve como vender. Nossa. Eu tive que pegar, separar tudo, e deixei guardadas as peças, vendi quase a preço de custo para uma pessoa que ia refazer o corte. Então, eu tirei pelo menos um pouco do que eu gastei, pouco do custo. Na sua primeira experiência ali de fabricação, você já teve um prejuízo, já teve uma decepção aí. Justamente. Nossa, e como é que você conseguiu reverter isso? Como é que você conseguiu reverter esse sentimento de decepção, esse sentimento de, nossa, não vai dar certo, meu Deus, e agora peguei meu dinheiro, investi aqui e agora fiquei no prejuízo? De início, a gente fica decepcionado. A gente fica pensando, gente, o que eu vou fazer? Só que se você deixar a decepção tomar conta, porque você tem 2 caminhos. Ou você se afunda na decepção e fica lamentando, ou você dá a volta por cima e vê daquilo ali uma escada e foca na solução. Então, eu foquei na solução. Então, eu falei assim, eu vou pelo menos pegar o que eu investi, vou recuperar e vamos começar de novo. Eu não vou desistir.
Só que eu sou aquele tipo de pessoa que eu preciso saber fazer para me poder saber cobrar. Então, eu preciso saber fazer. E aí, eu comprei umas calças envelopes no grupo, porque eu já havia tentado fazer algumas peças piloto de calça envelope, que na época era modinha. Sim. E essas peças piloto, e isso não deu certo, as peças piloto. Aí eu fui lá, comprei a peça, desmanchei a peça todinha, refiz aquele molde num papel, e assim eu fiz o primeiro corte. E a minha costureira, que fez para mim, estava aprendendo a costurar. Nossa. Então, ela precisava de uma oportunidade, ou seja, eu precisava vender, precisava de uma costureira, e ela precisava aprender a costurar. Aí eu falei, não, então, meu filho, então é você mesmo. E assim a gente foi, só que ela era muito caprichosa, né? Ela era muito caprichosa. E ela fazia assim com muita agilidade. Então, a gente era parceira mesmo. A gente era parceira, assim, que ela, se precisasse, ela ficava até tarde. E aí, nesse momento, você encontrou um ouro, né, Beatriz? Nós que lidamos com costureiras aqui, ó. Uma costureira aprendendo a costurar, que consegue fazer com agilidade, com qualidade, é uma pedra preciosa que você encontrou no meio do seu caminho. Demais. E eu acompanho a Gabi, eu vejo o quanto ela tem um carinho pelas costureiras dela, o quanto ela é próxima, ela assessora, ela tá ali junto. Se a costureira não sabe muitas das vezes fazer a costura, ela mesmo senta lá e mostra como faz. Então, assim, liderança cabe em todos os lugares, né? E o fabricante lojista que tem isso em mente, ele consegue trazer a equipe para perto e e fazer com que as pessoas ajudem ele a chegar nos objetivos, porque, né, vai ser bom para todo mundo. E aí, dessas calças envelope que a gente vendia, né? Aí eu encontrei uma outra costureira, porque essa costureira foi embora daqui de Goiânia. Eu precisava vender outras peças, porque modinha tem data para acabar. Sim. Então, eu falei, gente, agora eu vou ter que achar outro produto para vender que seja tão bom para vender igual calça envelope. E eu peguei e pensei, vou vender body. Aí, quem terminou de fazer as calças pantalona, fazia body. Aí ela falou assim, olha, eu tenho todos os moldes, eu tenho 14 moldes. Se você me garantir o serviço, eu te dou todos os moldes. Aí eu falei assim, fechou, o serviço é seu. E ela me deu todos os moldes, eu copiei todos os moldes, tudinho. E como ela já sabia fazer aquelas peças, eu fiquei fazendo body por muito tempo. Tanto é que chegou um tempo que a gente vendia muito bem. Eu ainda tentei montar uma lojinha na 44. Aluguei uma galeria, sem ter condição. Eu aluguei um espaço pequenininho, que só cabia as peças lá dentro. Eu acho que era um por um. Quem nunca, né? Quem nunca, que é de Goiânia, não alugou uma lojinha na 44 para se frustrar? Aí eu aluguei essa loja lá, só que não deu certo. Não deu certo, porque o meu público estava na internet. E quando a gente começa, sem você ter um planejamento, a chance de fracassar é muito grande. E aí não foi nem 30 dias. Eu não dei conta do batidão de ficar indo todos os dias para lá, pela distância de onde eu morava. Né? Porque 44 não é fácil. Ficar ali na 44 é muito difícil. O dia todo, quando você tem menino pequeno, estacionamento ali é muito complicado, né? Aí eu desisti, da 44. Sim. Mas eu precisava dessa experiência. Você já trabalhava moda plus size nessa época? Ainda não. Era, vendia para todo mundo? Isso. Era só tamanho pequeno, na verdade. Do 34 até o 40, 42. Essa época dos bodies que você vendia foi ali 2019, 2018? Foi, mais ou menos isso. Foi mais ou menos na época também que a gente fazia muito body, né? Eu também peguei essa fase da modinha dos bodies. E a gente também teve loja na 44 nessa época. Mas, igual você falou também, a 44, né, é uma loja física, né? Não só a 44, mas uma loja física, ela exige muito do nosso tempo, exige muito da nossa dedicação. Tem hora para abrir, tem hora para fechar. Você precisa estar ali o tempo todo, né? Para poder receber o cliente. Então, a loja física, ela exige muito mais. Muita gente acha que não, né? Às vezes acha que o online é muito mais difícil do que a loja física. Mas a loja física, ela exige muito mais. E o online, ele te dá uma liberdade maior, que às vezes você pode trabalhar de casa, você pode trabalhar de qualquer lugar. Você consegue ali atender os seus clientes. Justamente. Então, ótimo. Foi quando eu voltei, eu falei assim, não, então agora eu vou voltar e ver aonde que eu errei e vou começar de novo. E assim eu fiz. Aí eu voltei a vender body pela internet, né? Mais uma decepção, mas eu novamente não desisti.
Aí eu falei, gente, eu tava cansada, já vendia muito body. Eu falei, gente, eu tenho que colocar outra coisa, eu tenho que colocar outro produto no meu catálogo. Eu preciso de roupa. E eu comecei a pesquisar. Aí eu mandei fazer roupa pequena. Achei uma modelista. Eu cortava, mas não era aquele corte bem feito, né? Eu não sabia costurar, não tinha noção, né? Aí eu encontrei uma modelista para fazer esses moldes para mim, né? A Gilda. Foi uma bênção. Aí eu encontrei a Gilda, essa modelista, que ela foi uma bênção na minha vida, né? Porque quando eu levava para ela o modelo para ela poder fazer, ela já era professora de modelista. Então, quando ela me entregava o molde e a peça piloto, ela falava, você vai esticar o tecido assim, você vai cortar assim, assim, assado, para você economizar. Porque, além dela me fazer a peça piloto, eu fazia uma outra peça teste para ver se realmente aquele modelo estava de acordo com o molde que ela me entregou. Né? Ou seja, você fazia duas peças. Fazia Isso. a peça piloto e a peça piloto da peça piloto. Isso. É a peça piloto dela e eu fazia outra peça para ver se realmente estava dando certo. Estava batendo, né? O molde que ela me entregou. E ela me ensinou muito. Todas as vezes que eu ia lá, eram muitas horas de conversa, ela me explicando e me ensinando tudo isso só na parte teórica, né? E quando eu chegava em casa, eu ia lá e fazia na prática. Eu cortava numa mesa de madeira de 1 por 1, porque a mesa era muito pequena e o espaço também, eu não tinha como colocar a mesa maior. E aí eu comecei a fazer essas peças. Essa costureira que fazia body fazia as peças também, porque ela também costurava tecido. E aí, toda vez que a gente ia fazer entrega, as pessoas falavam, você não faz maior, não? E eu falava, não, a gente não faz, porque quem entregava era eu e meu esposo, nessa moto, nessa bis que a gente tinha. Que você pagou R$317 de prestação. Isso. A gente que entregava nessa bis. Só que eu já estava acima do peso. Então, foi quando eu comecei a fazer as minhas próprias roupas. Eu pegava aqueles moldes. Aí essa modelista me ensinou a aumentar os moldes, a graduar o tamanho. Ela, para você aumentar, você vai fazer assim, assim, assado. E assim eu fazia. Eu tinha dificuldade de encontrar roupa. Então eu comecei a fazer minhas roupas. E aí as pessoas perguntavam. Aí chegou uma hora que eu falei assim, se eu faço para mim, por que eu não posso fazer para os outros? Vou fazer um tamanho maior, que no caso era o GG, né? Que era o mesmo tamanho que eu vestia na época. 46, 48. E eu comecei a fazer. Só que a demanda foi aumentando. Mais pessoas pedindo tamanho maior. Mais pessoas pedindo. E ali havia uma oportunidade de iniciar no plus size. Eu parei e pensei. O plus size é um público assim muito fiel, porque quando a gente ia pessoalmente para fazer a entrega, o atendimento deles com a gente era totalmente diferente da pessoa que não achava o plus size, ou que não era plus size. Eu chegava lá para entregar, as pessoas plus size estavam assim, tão sedentas, com tanta sede, assim, na moda plus size, a gente chegava lá, chamava para entrar, tratava bem, conversava, falava da vida. Eu virei amiga de muitos clientes, hoje eu tenho amizade. Clientes que começaram a comprar de mim naquela época, que ainda compram de mim hoje. Então, eu comecei a trocar. Aos poucos, eu inverti o público. Aí eu falei assim, acho que agora chega, não vou fazer tamanho pequeno mais. Eu comecei a me apaixonar. Foi quando, de fato, eu me apaixonei pela moda. Até então, hoje eu vejo que eu trabalhava por necessidade, por precisão. Mas eu comecei a pensar em crescer profissionalmente, que eu comecei a investir quando eu entrei para o plus size. E quais são os feedbacks que elas dão, assim, Gabi? Olha, são muitas mensagens que muita gente manda. Nossa, você salvou minha vida. Nossa, graças a Deus. Nossa, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu me senti uma gostosa. Nossa, sua roupa me deixou mais jovial. Que legal. Nossa, hoje eu vou sair pro meu marido. Ele falou que eu fiquei linda. Então, assim, aqueles comentários, ver a satisfação delas, quando a gente ia entregar roupa, às vezes até mesmo antes da gente... Assim, antes dela ver a roupa, já me deixava feliz. Quando eu chegava em casa, que ela experimentava e que ela falava que gostou, eu ficava feliz. Mas quando ela falava, depois que ela usou, o que ela sentiu quando ela estava vestida a roupa, aquilo ali, para mim, me transbordava. E eu falei assim, então eu já descobri, eu estou no caminho certo, é isso que eu vou fazer. E as roupas da Gabi têm um diferencial mesmo, porque, assim, quem conhece ela de perto, conhece a marca, sabe o tanto que você faz tudo com muito carinho, faz tudo pensando, assim, nas tendências também, não é, tipo, que é mais fácil de produzir, ou material, pano, que é mais barato e que vai compensar por a roupa ser maior. Então, assim, não tem dúvida que essas meninas são realmente apaixonadas por você.
E algo que você falou, assim, que é muito interessante, que se nós lojistas, nós nos atentarmos, né? Todos nós lojistas, nós nos atentarmos para esse detalhe que a Gabi falou e que ela coloca em prática no negócio dela, nós vamos ter sucesso no nosso negócio. Ela não vende apenas uma roupa, ela vende uma sensação. Não é nem você vende, né? Você proporciona um sentimento para suas clientes, né? Que é esse sentimento de estar gostosa, né, de estar se sentindo bem quando ela veste a roupa, né? Quando você fala, quando a cliente ela me dá esse feedback do sentimento que ela teve a partir do momento que ela usou a roupa, isso traz uma realização muito maior, não é? Nós como lojistas, como empresárias. Então, se nós como lojistas, sendo lojistas de atacado, sendo lojistas de varejo, nós entendermos que nós vendemos muito mais do que uma peça de roupa, mas nós vendemos uma solução. As suas meninas, né, as suas clientes, elas estavam em busca de uma solução. Concorda comigo? Justamente. Né? De a solução de se sentir bem, né, com a roupa que ela está vestida. É isso? Justamente. E, assim, quando a gente fabrica a peça e a gente vê ali a peça pronta, a gente vê no nosso cliente, vê no sorriso, né, e manda aquela mensagem assim, aquele feedback, independente se o feedback até mesmo ele é positivo ou ele é negativo, você pode usar aquilo lá para crescer. Sim. Se você está indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado, né? Você pode voltar lá e corrigir e fazer o que é certo. Então, assim, ouvir o cliente, para mim, isso tem sido um grande diferencial, né? Então, foi um gatilho, assim, que eu, lá no início, eu peguei, né? Que por um tempo eu deixei ele de lado, eu fui tentar ouvir a mim mesmo, como Gabi Oliveira, como se eu estivesse fazendo só para mim. Mas não, quando eu entendi também que era para outras pessoas e passei a entender, de fato, esse público, o que ele queria vestir, aí completou. Então, é escutar mesmo o que a pessoa tem para falar, o que o cliente tem para falar. E no âmbito, assim, Gabi, de ser lojista, na sua avaliação, quais foram os seus maiores desafios para fazer o seu negócio alavancar, para dar conta de tudo? Porque você é mãe, você é esposa, né? Você é filha de Deus, também tem uma mãe. Então, assim, como é que foi para você esse amadurecimento mesmo enquanto lojista? Porque você é super estudiosa, eu te conheço, eu sei que você está sempre nos treinamentos, você está sempre dentro de uma mentoria, está sempre aprendendo com as pessoas e já aplicando. Como é que foi essa jornada? Porque o propósito você já tinha encontrado, né? Olha, o que eu falo todos os dias lá em casa é o seguinte, se tem algo, né, eu falo para minha filha, eu falo para o meu esposo, se tem algo que você quer, né, que você quer muito, você tem que batalhar e não medir esforços para fazer até onde o seu esforço físico dá conta. Porque é como se você fosse tirar uma carteira de motorista. É assim que eu vejo, né? Quando você para e vê tanta gente dirigindo, por que essa pessoa consegue e eu não? Por que ela tem de melhor que eu não vou dar conta? Se ela foi capaz, eu também dou. Então, eu me coloco esse desafio. Por que eu não vou dar conta? E eu só vou parar na hora que dá certo. Na hora que eu conseguir, aí eu vou parar. Em caso contrário, não vai ser porque não deu certo que eu vou desistir. Né? Independente. Vou precisar de pessoas ali para me ajudar, mas eu tenho que estar motivada. Ótimo. Então, aquilo ali tem que nascer dentro de você. Você tem que ter força de vontade. Ótimo. De querer. Então, assim, para o lojista, às vezes, na maioria das vezes, não vai dar certo a primeira, nem a segunda. Você vai ter, assim, decepção, muita vontade de desistir. Mas o que vai você persistir ali é a sua vontade, até onde aquilo lá é importante para você. Qual que é o seu porquê? Ótimo. Nós temos um caminho do sucesso que nós acreditamos nesse tripé, né, Beatriz? Que é mentalidade, estratégia e gestão. E essa parte que você mencionou agora, ela é muito de mentalidade. De você acreditar no seu negócio, de você acreditar que você é capaz, de você, né? E você falou três frases no comecinho da sua fala que assim que eu acredito muito e que eu levo para minha vida e para todos os nossos alunos dentro da mentoria, que é saber fazer para você poder cobrar das outras pessoas. Você começar, mas começar com planejamento, porque começar sem planejamento aí já é fórmula para o fracasso. E você olhar onde que errou para poder começar de novo do jeito certo. Isso aqui é mentalidade, né? E quando você internaliza isso dentro de você, como profissional, como pessoa, mesmo que erre, e a gente vai errar, é normal a gente errar durante o nosso caminho, né? Durante o nosso caminho de empreendedorismo,
Mas onde nós podemos errar? Errar pequeno para poder corrigir rápido. Né? E algo que dessa última fala sua também, ela vem muito de encontro com tudo isso que nós acreditamos. Essa parte fundamental de nós, como lojista, que nós precisamos desenvolver, que é a nossa mentalidade. Que é acreditar que vai dar certo, de ter essa mentalidade de sucesso. Parabéns, amiga. E nós, assim, como empresários, por mais que nós sejamos apaixonados pelo nosso negócio, nós amamos o que a gente está fazendo, a gente não pode deixar aquela paixão, aquele amor cegar a gente. Uau. Então, a gente tem que ter um pouco de frieza. A gente tem que ter um olhar crítico. E a gente tem que ser humilde para reconhecer aonde foi que você errou. Uau. Muita gente pensa que, às vezes, você dá um passo para trás, você vai regredir, você está afundando, mas, às vezes, é necessário você dar um passo para trás para que você pegue impulso, para você conseguir alavancar ainda mais. Então, acho que isso, para mim, foi primordial. Ter humildade de reconhecer e de ver, olhar para trás, ver o que eu fiz de errado minuciosamente, tirar um tempo e olhar com frieza. Não ser aquele cego apaixonado no seu negócio que você está vendo só aquilo que você quer. É, de fato, enxergar o que você fez de errado, porque alguma coisa você fez de errado. É nesse ponto aí, Beatriz, né, eu vou pegar esse gancho, nesse ponto que muitos lojistas erram. Muitos lojistas. Porque ele é tão apaixonado no negócio dele, ele é tão apaixonado no produto dele, não está errado. Mas está errado no ponto onde entra isso aí, ó, que a paixão dele pelo produto e pelo negócio cega ele completamente e ele não consegue ver aonde estão os erros, ele não consegue ter essa humildade. Algo que me marcou muito, né, quando nós começamos o nosso caminhar juntas ali dentro da mentoria, foi justamente essa humildade sua e essa fala sua de você. Ju, eu preciso dar um passo para trás para olhar com amplitude para o meu negócio, ver onde é que eu estou errando e traçar novos caminhos. Né? Então, eu admiro demais você e algo que me marcou muito no comecinho lá da nossa caminhada da mentoria. E aí, conta pra gente qual assim, era a sua maior dificuldade, assim, por exemplo, como lojista, como empresária, como profissional, que você falou assim, preciso ajustar nesse ponto aqui. Para mim, a minha maior dificuldade não era o planejar. Planejar, para mim, não era difícil, porque eu sabia onde que eu queria chegar. Eu não sabia era seguir o planejamento, ter disciplina para fazer o que tinha que ser feito. Por mais que eu sabia o que tinha que ser feito. Eu já até falei para a Beatriz várias vezes, Beatriz, eu sei o que tem que ser feito, mas eu não sei como fazer. Então, a minha dificuldade estava aí. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não sabia como que eu ia fazer, como que eu ia executar, como que eu ia colocar na prática. E eu também tive muito... Sabe quando você se dá muita desculpa? Quando você faz algo... Não sei se é procrastinar a palavra certa. Autossabotagem? Isso. Seria? Acho que era. Então, assim, às vezes eu me dava muita desculpa para não fazer aquilo que eu precisava. Sair da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto incomoda. Dói, machuca. Dói crescer. Entendeu? Então, assim, eu tinha muita dificuldade nisso. Né? Em colocar o passo a passo ali em prática. Então, a partir do momento, assim, de verdade, eu falei para Beatriz, eu preciso fazer isso, isso e isso. Foi um projeto que eu precisava. Ela, não, eu tenho a pessoa certa para te ajudar. Aí eu falei, não, então me mostra, cadê? Eu estou precisando. E vai exatamente do jeito que você está precisando. E aí ela me apresentou, né? A Juliana Magalhães. Né? E aí eu fiquei um tempo observando. Eu falei, gente, é disso que eu preciso. Eu falei, disso que eu preciso, de ajuda prática. Porque só falar e só escrever e só planejar é fácil. O difícil é você ter uma pessoa para te direcionar, às vezes, e ter que falar para você como que você vai fazer. Eu falo muito sobre a ambiência, né? Porque muitas das vezes a gente entra num determinado grupo, mas, nossa, eu já sei tanto, não, vou ficar aqui sozinha aqui no meu. Mas só que o ambiente, ele influencia tanto para o bem quanto para o mal também. Né? E você tá no meio de pessoas que muitas das vezes está jogando um jogo de faturamento maior do que o seu. Cara, isso é maravilhoso. Você tem que ficar assim, com as anteninhas ligadas quando você é o mais inteligente da mesa. Sabe? Quando você é o que sabe tudo. Porque é muito bom ter mentores, é muito bom ter parceiros de negócio, pessoas que estão ali com a mentalidade de crescimento, que têm energia para cima. Já viu aqueles ambientes que você chega parece que drena a sua energia, você fala, nossa, que clima pesado.
Então, assim, o ambiente, ele nos joga para frente, o ambiente modela. E eu fiquei muito feliz com a sua entrada, sabe? De ter você por perto, porque eu sabia que você era uma boa pessoa para estar por perto da gente também pela sua energia, por esse pragmatismo que você tem. Gabi, isso aqui é sensacional. Eu acho que esse daqui é um dos grandes sabotadores dos empresários, dificuldade de encarar a realidade. Sabe? Pede ajuda, mas ainda assim não consegue encarar a realidade do jeito que ela tem que ser encarada. E você tem isso, né, desenvolveu isso, e eu tenho certeza que é uma das engrenagens que vai fazer o seu negócio crescer bastante, Gabi. E foi um presente para nós também, né, Beatriz? Para o Instituto Cronos, para a mentoria e aceleração, ter a Gabi com a gente ali para poder caminhar junto. Eu lembro que, né, quando ela chegou, ela estava, assim, um pouco confusa, né? Ju, qual que é o caminho que eu vou seguir, né? E eu lembro que lá no comecinho, quando a gente começou a nossa caminhada, você vendia tanto atacado como varejo. E foi uma decisão difícil, né? Conta pra gente um pouquinho dessa mudança de chave, dessa mudança de mentalidade, porque na época você vendia tanto atacado como varejo. E aí eu vim com um posicionamento, com uma direção que doeu. Conta pra gente se doeu ou não. Se foi difícil. Mesmo antes, eu, né, já fabricando desde o início, eu queria atingir todo mundo. Eu queria vender para todo mundo. Tanto varejo quanto atacado. Eu queria acertar todos os alvos, né? O que caísse na rede era peixe, como se diz, né? Então, a partir do momento que eu enxerguei ali que o meu público, eu ia conseguir alavancar a minha empresa, alavancar as vendas, quando eu atingisse o público de atacado, quando eu mudasse a minha forma de comunicação com o meu público, aquilo ali ia fazer um diferencial. Independente se eu estava vendendo nos marketplaces ou não. Eu foquei tanto no atacado, que uma vez a Bia me falou assim, é só você colocar energia, isso aqui está na minha cabeça todos os dias, eu já acordo de manhã, eu já penso. Justamente no que ela me falou. A hora que ela me falou, eu coloquei o áudio dela e fui pro banheiro. Tomar banho e coloco o áudio no máximo, que é para mim tomar banho. É o meu momento ali, só meu. Que eu fico ali pensando, é a hora que eu vou tomar banho. Eu coloquei o áudio dela e fiquei escutando. Eu escutei esse áudio umas 3 vezes. Ela falou assim, é só você colocar energia que cresce. É só você colocar energia que cresce. Aquilo lá parece que soou assim como um ego, repetidamente na minha cabeça. E eu fui dormir pensando naquilo. Eu acordei pensando naquilo. Foi quando eu decidi, eu falei assim, não, eu vou focar no atacado, eu vou focar no meu Instagram, porque o meu público está ali. Ou seja, ela me falou, coloca dinheiro no bolso, foca. Desse jeito. E eu falei, vou focar no atacado. Vou focar na quantidade maior, né, de venda no volume total. Foi quando eu decidi. E aí eu me concentrei no atacado literalmente. Aí eu comecei a fazer precificação, Aí eu fiz... Porque eu já tinha feito um curso financeiro, e aí eu tinha algumas planilhas que eu utilizava, mas eu não utilizava para o preço de atacado, eu utilizava mais para o preço de varejo. E eu comecei. E foi muitos dias ali colocando o preço de cada produto, de cada botão, para me ver o que eu podia cobrar, quanto que eu podia vender, qual que era a minha meta por mês, sabe? Para me poder ver ali o que eu tinha que fazer. E assim eu fiz. Eu falei assim, aí eu falei para Juliana, eu vou focar no atacado, né? Isso já tem uns quase 2 meses, ou 3 por aí. 3 ou 4. Né? Aí eu falei assim, tem isso mesmo. Aí eu falei, foi quando eu mudei minha comunicação e foquei no atacado. Hoje eu continuo vendendo varejo. Continuo, não vou parar de vender o varejo tão cedo, né? Enquanto eu não chegar na onde eu quero, onde eu preciso, né? Eu não vou parar com varejo, né? Querendo ou não, porque eu lido ali com o público final ainda, né? Eu ainda tenho uma relação muito próxima com eles no WhatsApp, nos grupos, né? Que foi uma virada de chave também. Foi quando eu comecei com esses grupos VIPs. Não, já. Gente, o segredo é só no final. Você tem que assistir esse podcast até o final, compartilhar com aquela amiga lojista que tá precisando ouvir esse bate-papo, porque assim, para mim tá sendo uma aula tudo que a Gabi tá revelando aqui pra gente. Uma aula de postura, de mentalidade, de pragmatismo. Cara, sensacional. Mas deixa guardado aí os segredos para o final e já compartilha, transborda na vida daquela amiga lojista. E aí foi quando, de fato, quando eu foquei, já logo na primeira semana eu já vi diferença. Eu já vi diferença, que eu comecei a ter muita procura. E aí eu já comecei com tráfego pago também, para a gente poder atingir mais pessoas no Brasil.
A gente já até enviou para fora. Uau, Né? A Gabi tá internacional. A gente já até enviou para fora. Então, assim, fabricar, né, aqui em Goiânia, e sem contar que fabricar aqui em Goiânia, para mim, tem sido... A minha marca tem sido um grande diferencial, porque eu vejo, né, eu não fico de olho na concorrência, mas eu vejo o que eles não estão fazendo, porque até mesmo os meus clientes me falam, elogiam, mas também eu escuto críticas que eu preciso mudar. E ali eu faço daquela crítica ali para me melhorar. E assim eu venho fazendo. E hoje, o meu público de atacado superou o meu varejo. Uau! E coral, uau! Porque antes eu não queria deixar o varejo, porque, querendo ou não, eram pequenas vendas, né, assim, em quantidade de valores. Né? Porque o varejo ele é muito chamativo, né? Porque você consegue agregar um valor maior ali no varejo, ou seja, você consegue vender aquela peça por um valor maior. Mas a questão do atacado, você consegue vender em volume, né? Então, por exemplo, enquanto você está atendendo 10 clientes de varejo, por exemplo, você consegue atender uma cliente de atacado e, às vezes, vender o mesmo valor do que aquelas 10 clientes de varejo. Então, a questão do volume de trabalho, né, no atacado, ele tende a ser um pouco menor. Não é verdade? Então, algo que eu acredito muito. Se você quer vender para todo mundo, se você quer atender todo mundo e falar com todo mundo, acaba que às vezes você não consegue falar com ninguém. Então, algo que a Gabi colocou em prática, que nós conversamos lá bem no comecinho da nossa mentoria, que foi o quê? Focar a comunicação em um público, né? Que no caso você escolheu o público de atacado. Então ela falou, Ju, então eu vou focar a minha comunicação como um todo. Por exemplo, a comunicação do Instagram, né, que é a sua vitrine virtual, que é a sua rede social principal, no atacado, mas também eu não vou deixar o varejo de lado. E aí é onde entrou outras estratégias para que você pudesse atender o varejo. Então, por exemplo, hoje você tem vários canais de vendas, né? Tem. Conta pra gente quais são os canais de vendas que você tem e... Já pode falar? Minha Beatriz está segurando aqui. É minha amiga, gente. Olha os amigos empresários que eu tenho. Ela é múltiplos canais de venda, essa empresária de sucesso aqui. E aí, como que você direcionou esses canais de vendas e quais são as estratégias que você usa também? Vamos focar primeiro nos canais de vendas de atacado, depois a gente volta para os de varejo. Olha, no atacado hoje, né, antes eu vendia no atacado só através do WhatsApp. Só que como aumentou muito a demanda de procura, né, de pessoas interessadas na nossa marca, né, às vezes a gente não está ali disponível depois das 18 horas, à noite, né, no momento que você quer descansar ou tem que resolver suas coisas pessoais, final de semana, feriado. A gente viu a necessidade de montar um site, né, até mesmo para a gente poder conseguir atingir mais pessoas em outros locais do Brasil. Então, a gente vende hoje no atacado através do nosso site. Uau! Né? Atacado funciona vender em site, dona Gabi? Muito bem. Muito bem. Então, você que é empresário e aí, ó, tá com dificuldade de alavancar suas vendas através do WhatsApp, eu te convido a você participar desse ambiente aqui de lojistas aqui, ó, que você vai alavancar suas vendas de atacado através de canais de vendas automatizados. Você vai vender à noite, de madrugada, final de semana, enquanto você está dormindo, viajando, indo para a roça, para a praia, final de semana. Funciona, Gabi? Bom demais. Quando você acorda de manhã, só vem as notificações. Uau! Pedido, tal. Pedido, pedido, pedido. Nossa, Ou é bom seja, demais. você já acorda no outro dia cedo de manhã, você começa a trabalhar. Em vez de você ir atender aquele cliente que está te esperando ali no WhatsApp, você já vai imprimir o pedido, embalar e despachar. Justamente. Uau! Porque o cliente, ele é muito imediatista. Né? O ser humano, ele é muito imediatista. Ele não quer esperar. E, às vezes, quando ele manda uma mensagem ali para você no WhatsApp, até que você vai ver a mensagem dele, você vai pegar todos os pedidos, tem um grande risco de você mandar pedido errado porque você anotou errado. Às vezes, até por falta de interpretação de texto, você anota um pedido errado e manda errado. E aí você perdeu um cliente. Né? Às vezes teve prejuízo, né, de ter a logística reversa, de ter que ou então fazer o estorno da peça. Então, ali no site é bem mais fácil. A pessoa já vê o que é que tem disponível. Se você tem alguma ação de venda, você já coloca lá. Né? A pessoa já vê qual que é a ação que você está fazendo ali naquele momento. Lá ele já faz a compra, lá ele paga, lá ele escolhe como que ele quer receber, lá ele já acompanha a entrega dele. Só que você não pode deixar de manter aquele suporte ali no WhatsApp com o cliente, né? Não é porque
está automatizado que você vai ficar distante. Não, você tem sempre estar do lado ali, acompanhando e informando ele aonde que a compra dele está, o passo a passo ali, desde o início até na hora que ele chega. Ou seja, não é uma venda fria, né? Não é uma venda, é uma venda automatizada, mas não é uma venda distante. Muitos lojistas, eles têm medo, às vezes, de colocar canais de vendas automatizados para o atacado, porque eles têm medo de justamente perder essa conexão com o cliente. E é uma falácia, né? Então, no caso, é um engano, que a gente não perde essa proximidade com o cliente. Não, porque tudo é comunicação. Às vezes, o cliente pensa de uma forma, pensa que é de um jeito, só que na realidade é bem diferente. Então, você tem que deixar bem claro para ele que aquilo ali que ele vai fazer, aquela compra por aquele site, além de ser algo seguro, é segurança para ele e para você. Vai agilizar o atendimento dele, vai garantir que seja enviado para o endereço correto, que ele vai poder acompanhar em tempo real a entrega, que o pedido dele já vai chegar pronto. Entendeu? Então, assim, tudo é comunicação. É você explicar para ele o porquê que você está fazendo aquilo, por que tem que ser daquele jeito. Entendeu? Então, isso é profissionalizar. Então, querendo ou não, o cliente ele passa a ter outra vista de você. A sua empresa fica mais profissional. Ótimo. E aí eu quero te convidar, você que está assistindo esse podcast, a acompanhar a Gabi, porque ela coloca todas essas estratégias em práticas nos stories, na comunicação do WhatsApp, que é justamente trazer esse cliente para perto, aproximar esse cliente. Então, ó, fica o convite. Gabi, fala o arroba do seu Instagram, por favor? Pra quem tá assistindo. @use Gabi Oliveira. Gabi com Y. Isso, Gabi com Y. @use Gabi Oliveira. Vai ficar também na descrição, viu? Para vocês. Fica na descrição. Fica na descrição. Gabi, uma outra objeção que às vezes muitos lojistas, principalmente lojistas de atacado, que eles têm medo de às vezes de colocar um site, um canal de vendas automatizado para vender no atacado, e eles viram para mim e falam: Ju, dá certo para você porque você está vendendo t-shirt de R$20. Então é por isso que as pessoas vão lá no site e compram de você. Então, a Gabi não vende t-shirt de R$20. O ticket médio da Gabi ele é bem maior. E aí, conta pra gente, Gabi, a respeito essa objeção em relação a canais de vendas, em relação a site, em relação a ticket médio. Olha, no começo, tudo é difícil. Você não vai conseguir mudar tudo de uma vez. Tudo é estratégia. A pessoa, ela só vai lá naquele local para poder fazer aquela compra se ela vê que ela está ganhando de alguma forma. Então, ali é onde entra as suas campanhas de venda, a sua comunicação, a sua estratégia. Então, você tem que comunicar para ele que ele vai sair ganhando se for daquela forma. Você tem que deixar isso bem claro para ele. E tem que não ter medo de perder a venda. Quando você se impõe, quando você fala para o seu cliente que é daquela forma que você vende e que você coloca valor no seu produto, ele vai ver que seu produto vale. Ele vai querer comprar. Então, tudo é comunicação, tudo é você deixar claro e montar a estratégia. Olha o tripé funcionando aqui novamente. Mentalidade, estratégia e gestão. É esse o caminho. Mentalidade, estratégia e gestão. Tá. Sensacional isso. Sensacional, né? E aí tem muito lojista, assim, a gente conversa com vários lojistas e eles apresentam uma ansiedade muito grande, né? De querer vender varejo e atacado ao mesmo tempo e de querer implementar tudo ao mesmo tempo, de não escolher as suas guerras, né? Vamos dizer assim. Eu sou uma discípula fiel do livro A Única Coisa, onde diz a única coisa, o foco, né? Que existem certos dominós na nossa vida que eles vão ter um impacto maior quando a gente der aquele peteleco, né? E da mesma forma são nos nossos negócios. Às vezes você escolhe as suas guerras, as suas batalhas ali, igual a gente conversou, né, aquele dia por telefone. Eu falei: Gabi, foca em colocar dinheiro no seu bolso primeiro, em ganhar caixa, sabe? Assim, é inevitável a Gabi se tornar uma marca, porque com um propósito forte que nem ela tem, é questão de tempo. Só que construir marca, a gente sabe que demanda recurso, equipe de marketing, muita coisa, que não traz um retorno, às vezes, né, que aquele lojista precisa. Então, tudo isso que você fez de ir escolhendo e implementando por partes, eu tenho certeza que representa muito o sucesso que você está tendo, Gabi. E é só o começo, né? É só o começo, gente. Só o começo. E qual o conselho, Gabi, que você dá para a lojista que está... vamos pegar por fase, mas para aquela lojista, por exemplo, que está começando, igual você lá em 2017... que pegou R$17 para começar a empreender. Meu Deus, isso é muito icônico.
Então, por mais que seja pouco, às vezes, você deixa de fazer porque você não tem condição. Às vezes, você quer fazer uma foto, você não faz porque você não tem um cenário legal, ou você não tem um celular bom, ou você quer fazer montar uma coleção, mas aí vai demandar muito dinheiro, porque requer um investimento muito alto que você tem que fazer. Então, começa com o que você tem, porém, com inteligência. Estude, coloque na ponta do papel e da caneta, vê para quem você vai vender, conheça o seu cliente, pergunte. Antes de tudo, pergunte o que ele quer e venda para ele o que ele quer comprar. Venda para ele o que ele quer comprar, porque quando você escuta, com certeza é 99% de chance garantida de você vender e pegar de volta ali e investir cada vez mais. Então, você tem que procurar vender o que ele quer comprar. Então, mas tem que planejar, tem que estudar, não é só sair na doida. Se a gente, então, falar que, às vezes, vender é muito mais do que falar. Às vezes, vender é saber fazer as perguntas certas e saber ouvir. Estou correta nessa afirmação? Saber ouvir. Saber ouvir. Aí está o diferencial. É perguntar. Perguntar, fazer perguntas que você realmente precisa saber a resposta. Uma pergunta que vai fazer a diferença. Então, para isso, você tem que conhecer o seu cliente. Então, não adianta perguntar coisas que, às vezes, não tem necessidade, porque você fica de olho na concorrência, viu o outro fazer uma enquete ou uma pergunta, aí você vai lá e faz igual e não sabe nem o que você faz com aquela informação. Então, você tem que olhar para o seu negócio e ver o que o seu negócio está precisando naquele momento e fazer as perguntas certas. Muito bem. Sensacional. Isso aí. Um bom vendedor é um bom perguntador. E qual que é o conselho que você dá para essa lojista e essa empresária que ela já começou, que ela já está ali caminhando e que ela quer escalar o seu próprio negócio, como você disse, ela quer profissionalizar o seu negócio, como você mencionou um pouquinho atrás. Nós precisamos ser profissionais com a nossa loja, profissional com as nossas vendas, ser profissional para você receber o seu cliente de uma forma melhor. Qual que é o conselho que você dá para essa lojista que já começou, que já está ali caminhando, mas que ela quer profissionalizar e às vezes ela estava como você lá atrás, não sabia como? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo pequeno passo? Qual que é o seu conselho em relação a isso? Primeiro, estude muito. Leia livros, siga pessoas que vão te agregar, né? De alguma forma, que você vai poder conseguir extrair alguma coisa ali que você vai conseguir aplicar dentro do seu negócio. E quando você estudar, anote, observe o que deu certo, o que não deu. E se tiver dado errado, jamais você pode desistir, porque às vezes deu errado 1, 2 vezes. Mas na terceira vez, a mesma coisa que você faz dá certo, por um simples detalhe que às vezes você não viu. Você não prestou atenção em uma coisinha pequena. Entendeu? Então, principalmente, você tem que ter do seu lado pessoas que vai agregar. Ter pessoas do seu lado, porque sozinho também você não consegue carregar o mundo, não consegue fazer muita coisa, você não consegue chegar muito longe. Então, você tem que estar disposto e ter pessoas dispostas do seu lado, a andar do seu lado, segurando a sua mão, te ajudar. Porque sozinho, você não vai chegar muito longe sozinho, né? Então, quando você encontra essas pessoas que estão dispostos a segurar na sua mão e andar junto com você, é mais fácil. Mas não deixa de... É mais fácil, mas não deixa de ser difícil, né? Tem que sair da zona de conforto, porque por mais que seja difícil, a gente tem que sair. Os resultados, eles vêm. Os resultados vêm, mas requer esforços. Mas na hora que você chega no resultado que você quer, e é gostoso. Então, vamos falar de resultado, Beatriz? Vamos falar de resultado. Porque essa lojista aqui, ó, a Gabi, ela tá assim, arrasando. Você falou mais atrás a respeito de metas, que você coloca metas, né, pra você. E já tem uns 3 ou 4 meses que você está conseguindo bater meta todo mês, certo? Estamos batendo a meta. Muito bem! Parabéns! Muito bom. E o que você acha que foi, assim, essa virada de chave para que você possa conseguir bater meta todo mês, né, de algum tempo para cá? Primeiro, pé no chão. E eu tenho que colocar metas alcançáveis. Uau! Metas alcançáveis. Não adianta eu vender 30, não, mês que vem eu vou vender 60. Não é assim que faz meta. Uau! Você tem que olhar para o seu negócio, realista mesmo, quanto que você vende, ver as estratégias que você vai fazer no mês ali, dia após dia, o que pode ser feito, perguntar ao cliente, ver o que pode ser mudado, o que pode ser feito, bem minuciosamente mesmo, dia a dia, sem preguiça de sentar
a bunda no sofá, numa mesa e escrever. É escrever detalhadamente, é destrinchar ali o que vai ser feito, né? E ali você colocar uma meta detalhada. Para isso, você tem que fazer precificação, você tem que estudar. Não é só sair colocando o preço. Eu compro por 20 ou ainda por 40. Não, porque às vezes você vende por 40, mas o seu custo ali tem várias ultrapassa, outras coisas de custo, entendeu? né? Então você tem que conhecer a sua empresa, você tem que conhecer a sua precificação, você tem que conhecer o seu negócio para você saber quanto que você precisa vender. Você tem que ter indicadores dentro do seu negócio. Se você está começando agora, você tem que tirar pelo menos uma base, uma média, né? De quanto que você pode, o que você tem de estoque, entendeu? Então, assim, de fato você ter esses indicadores, anotar e ver o que pode ser acrescentado ali. E ter, principalmente, disposição. Eu sei, te deu até uma ansiedade aí, assim, meu Deus, olha o tanto de coisa que eu vou ter que aprender, que eu tenho que saber. Essa mulher sabe demais, meu Deus, eu não sei nada disso que ela está falando. Não se preocupe. Clique aqui no link da descrição e fala com a gente, porque nós vamos te ajudar com relação a isso, a nivelar esses conhecimentos, tá bom? Você não está sozinha, não. Sim. E também, assim, antes, já que, sim, se você tiver pequeno, é bom, já do início, você começar fazendo certo. Porque quando você começa já fazendo errado, lá na frente você vai ter muito mais dificuldade. Então, desde quando eu estava vendendo ali 5 mil por mês, 6 mil por mês, sem eu, às vezes, ter condição de pagar ali por mês uma mensalidade de um RP, eu já pagava para manter a organização. Uau. Organização, conhecer o que entra. Sabe, fluxo de caixa, isso é primordial no seu negócio, primordial. Você não vai estar vendendo na cega. Você exatamente sabe quanto que você tem que vender. Não adianta só trabalhar com planilha, lógico, é necessário. Mas você tem que ter um sistema que vai te dar os indicadores que você precisa, os indicadores detalhados. Lá você vai conseguir ver quais são os seus produtos, curva A, ou curva B, ou curva C. Então, isso é muito importante, você conhecer o seu produto, curva A, curva B, curva C, e o seu cliente, porque ele que vai adquirir aquilo ali. Então, é através de um sistema. Então, mesmo quando eu estava lá no comecinho, que eu estava pequeno, eu já procurei logo dar um jeito de profissionalizar essa questão de sistemas. Porque eu sabia que, quando eu chegasse lá na frente, isso seria necessário. Então, quando a gente está pequeno, é mais fácil da gente aprender. Como é que você vai querer consertar um avião em pleno voo? Nossa. Sonhe grande, comece pequeno e cresça rápido. Nossa frase, hein? Sensacional. Vamos revelar os segredos das estratégias dela do Grupo VIP. Você que está aqui nesse podcast até agora e se coçando. Cadê, Ju? Cadê as estratégias que ela usa do Grupo VIP? Conta pra gente. Vamos pedir para ela revelar essas estratégias? Você conta pra gente, Gabi? Sim. Sim. Gente, isso daqui é você ter um sanguíneo e você ter um analítico. É desse jeito a energia, sabe? Uma querida. Primeiro, foi um grande diferencial quando eu perguntei para o meu cliente o que ele estava precisando. E eu pergunto mesmo, faço enquete no grupo, faço enquete no Instagram. Esse é o segredo, é perguntar. Eu pergunto o que os clientes deles estão querendo usar, o que está faltando, sabe, qual que é a dificuldade que ele precisa ter na loja dele, aquele produto que ele tem dificuldade de encontrar, não é produto que ele encontra em qualquer lugar. Sim. Produto que ele sente que o público dele pede, que não acha com facilidade. Então, esse é o meu diferencial. Uau. É trazer produtos que os outros lojistas não têm. É a Zuki da Plus Size aqui, vocês estão vendo, né? O Zuckerberg já pode aprender com a Gabi de Oliveira aqui, rapaz. Você compartilhou uma frase com a gente em off, que me marcou muito, já tinha compartilhado com a Beatriz também, e marcou muito a vida dela também. Conta pra gente, né, qual que era essa dificuldade que o seu cliente demonstrava para você e que você compartilhou com a gente, assim, foi uau. O que elas falavam para você? Olha, como o meu público é um público plus size, né? É um público assim que tem muita dificuldade de encontrar peças que vai vestir bem, confortável, que seja peças joviais, às vezes, né? Porque isso já aconteceu comigo. Precisa ir num evento, você vai ali num shopping, você paga muito caro numa peça, né? A qualidade não é tão boa assim e o preço é alto. A pessoa vai comprar aquilo que ela vê, aquilo que ela acha. Ela não vai ter direito de escolha.
ela compra aquilo até contrariada. Paga ali em 3, 4 vezes aquela peça cara, né? E aquilo ali que aconteceu comigo. Muita gente falava, eu vou para um evento, eu vou para uma festa, eu vou ter que usar aquela roupa, mas a gente só acha capa de bujão. Capa de bujão, gente, olha isso, capa de bujão. Uma roupa que não tem modelagem, aquelas roupas estampadas demais, aquelas peças que é colada demais no corpo, porque é de malha, marca todas as gorduras da costa, da barriga, marca o corpo todo. E eu, particularmente, né, eu já tenho essa dificuldade também de comprar roupa. Então, eu pensava, a mesma dificuldade que eu tenho, meu cliente também tem. Né? Da mesma forma que eu pensava, ele também pensava. Né? Só que eu pensei, é isso que eu vou trazer. Então, mais uma vez, escutando o cliente. Eu trago ali roupas de tecido plano, né? Numa modelagem mais solta, numa modelagem mais elegante, e uma peça menos vulgar. Entendeu? Então, para mim, tem sido um diferencial muito grande trazer esse tipo de peça para mim. Para o meu catálogo, porque eu estou trazendo ali peças que realmente as pessoas vão usar. Roupas usáveis, roupas atemporais, versáteis. É isso que as pessoas querem, porque querendo ou não, as pessoas não querem, às vezes, uma roupa para usar só uma vez. Ela quer comprar uma roupa que ela vai usar várias vezes, em várias ocasiões. Ela não vai querer comprar uma roupa descartável. Entendeu? Então, para mim, tem dado muito certo focar em peças atemporais, versáteis e escutando o cliente, sempre perguntando. Ótimo. Né? Perguntando para o cliente qual que é o tipo de peça que você quer vestir que você não encontra. Nossa, olha que essa pergunta. que você tem dificuldade para achar. Repete pra gente, Gabi, Olha essa essa pergunta. pergunta. Gente, presta atenção aqui. Volte a sua atenção para essa pergunta. Já anota para que você possa colocar em prática. Eu tô anotando. Qual que é o tipo de peça, de roupa que você quer vestir que você não encontra, que você tem dificuldade de encontrar? São peças que você não encontra em qualquer lugar. É aquela peça que você quer, que você tem que andar muito para você procurar. E quando você encontra, é muito cara. Eles enviam foto para você, imagem assim de inspirações? Enviam. Nossa. Falam, às vezes, um modelo de roupa que uma blogueira está usando e que só encontra para magro. E aí você desenvolve aquele mesmo modelo que encontra Aquele para mago para as no meninas plus size. plus size. E é isso, Aí, as assim, pessoas eu ou venho elas tentando compram por uma dor ardente, sabe? Ou por um desejo latente. E às vezes a dor e o desejo andam junto. Ela tem dor em que sentido? Nossa, fica marcando aqui, né? A dor ela é um incômodo, algo que, né, te deixa ali desconfortável. Nossa, fica marcando e tudo mais, não tem no meu tamanho. O desejo, ser elogiada pelo marido, sabe? Se sentir confortável, bonita, poderosa naquele ambiente. Não ficar sofrendo na hora de abrir o guarda-roupa. Sensacional, Gabi. Tô anotando tudo aqui. Como que você categoriza os seus grupos, Gabi? Você pergunta para o seu cliente, faz enquetes ali no Instagram, e aí você traz esse cliente para perto de você. Mas como que você categoriza esses grupos VIPs? Porque hoje você vende atacado e varejo, então você tem estratégias para atacado e varejo. Como que você categoriza esses grupos VIPs? Então, como o meu Instagram ele é voltado à comunicação só para o atacado, tudo que é no Instagram é para o atacado. Ótimo. Só que, querendo ou não, muita gente me procura para poder comprar no varejo. Aí, o que eu faço? Eu direciono ele para o grupo específico de varejo. Lá dentro, ele vai encontrar... Aí, eu já falo. Quando eu mando a mensagem, eu já falo. Lá dentro, você vai encontrar estratégias especiais e é um grupo oculto VIP. Só quem está lá dentro vai ver o que está lá dentro. Eu não vou divulgar o que está lá dentro em outro local. É só no grupo VIP. Então, é exclusivo. Vai ter uma ação relâmpago que é só para aquele grupo, naquele dia, naquela hora e pronto. Então, se você ficar do lado de fora, você não vai ter essa mesma oportunidade de quem está lá dentro. Escassez, urgência... Exclusividade, tudo junto e misturado. Caramba. E aí é uma bomba, assim, ó, nas nossas mãos. É uma bomba de vendas, né? De dinheiro entrando, de caixa. Ajuda. Aí, nesse grupo, é onde você vai conversar com o seu cliente, não de forma formal. Porque você vai ter que... Porque é pessoas. São pessoas. Então, você vai ter uma comunicação mais como se fosse uma amiga próxima. Né? Você vai entregar para elas e falar para elas como elas querem. Quem está lá no grupo, está lá, que está vendo, se a pessoa já entra, ela está ali pronta para comprar. Você só tem que dar o gatilho certo na hora certa. Ela já te deu vários sims, né, Isso. Gabi? Até ela estar ali dentro do grupo, ela te deu vários sims. E ela escolheu ali estar ali com você.
Ótimo. Justamente. Aí ali você faz enquete, você mostra para elas que elas é próxima a você. Então, assim, não é difícil. Não é difícil, não é algo que vai sacrificar ali você ficar horas e horas no WhatsApp. Entendeu? Então, ali dentro você vai conversar com elas de várias formas. Você vai mandar vídeo dos seus bastidores, é como se fosse uma amizade bem próxima. Você manda vídeo dos seus bastidores, coisa que você não posta no Instagram, você posta lá. Você pede a opinião delas. Olha, eu estou pensando em fazer essa roupa aqui, mas eu acho que não ficou legal. Eu chego a mandar foto para elas de como que a roupa ficou no meu corpo. Às vezes eu estou até mal arrumada. Assim, para elas verem que realmente elas estão ali dentro da minha casa, que elas são próximas a mim. Coisa que eu só vou dividir com uma amiga minha próxima. Eu posto lá dentro e pergunto a opinião, reage. Qual que é a sua opinião? Se você quiser falar alguma coisa, pode mandar no meu privado, fica à vontade. Então, assim, é ter uma reunião, uma proximidade com esse cliente. Entendeu? Então, assim, quando ele for comprar, ele vai dar preferência para você. Com certeza. A primeira memória que ele vai ter vai ser a da Gabi, da minha amiga, aquela lá que está interessada na minha opinião, que quer saber qual que é a minha opinião e que está preocupada e está trazendo algo que eu preciso. Com certeza, ela não vai nem lembrar de outra loja. Com certeza, ela vai lembrar da Gabi Oliveira. E aí, no atacado, da mesma forma, né? Eu pergunto eles, né, o que eles querem, o que eles precisam, quais são as peças que tem mais procura lá na loja deles, né? E a gente está com um projeto aí bem legal, né? Para que essas pessoas, como a gente fabrica, para que a gente possa também até mesmo colocar a marca deles. Muita gente, às vezes, como legal. Revende, tira a etiqueta, corta. Aí a gente quer oferecer esse serviço também. Bacana. Entendeu? Então, assim, eles se sentem ainda mais exclusivos. Sim. Quando você faz um lançamento ali, exclusivo lá no grupo, libera tudo para eles com antecedência, coisa que só vai ter lá dentro. Então, assim, eles se sentem especiais. Então, tudo é lá primeiro. Tudo é lá. O nome já fala, é VIP. Muito bem. Muito bem. E você faz com muita verdade, né, Gabi? Eu percebo isso. Então, tem gente que vai lá e cria um grupo. Ah, criei um grupo, não deu resultado e tal. E você leva a sério, né, a estratégia. Você coloca energia ali em cima, você honra as pessoas que estão ali. E isso faz total diferença no resultado. Porque para ter resultado, você tem que se empenhar para fazer aquela estratégia acontecer com excelência, né? Não basta só ter a estratégia aqui na cabeça. Tem que colocá-la para acontecer na prática. E com constância, né? Vou acrescentar ainda mais a fala da Beatriz, com constância. Como você, né, já disse várias vezes aqui durante a nossa conversa, não desistir na primeira dificuldade, não desistir, às vezes, nossa, coloquei em prática essa estratégia aqui, não deu muito certo, não, vou desistir desse negócio de estratégia, que isso aqui não é para mim. Mas não é. É você ir corrigindo, ir colocando em prática, ter essa constância, essa resiliência de ir fazendo de novo, de ir corrigindo alguns detalhes ali, até dar certo, né? E aí, o resultado é que, né, que às vezes o lançamento esgota antes mesmo de você liberar para o público em geral. Já aconteceu com você, Gabi? Já aconteceu. Nossa, é muito bom, porque você traz ali para o seu cliente o que ele quer comprar. Né? Se ele já viu, ele já aprovou, você fez o que ele pediu, né, o que ele falou que quer comprar, você traz, ele vai comprar. Então, ali é um produto ali, e ali também é uma oportunidade que você tem de saber se aquele produto vai dar certo ou não. Então, é onde eu falo, tem que errar pequeno. Ótimo. Erra pequeno. Fez um lançamento, você viu que às vezes ali você não fez você fez uma produção pequena, às vezes você sabe se você vai poder fazer mais ou não. Uhum. Entendeu? Então, ali também é uma oportunidade de você não ficar com o estoque parado. Não ficar com o dinheiro parado em cima da mesa e depois ter que sair liquidando tudo a preço de custo para poder pegar o dinheiro de volta para trás. Só promoção. Promoção. Hoje você não vende só com promoção? Não estou vendendo só com promoção. Uau, muito bom. Muito bom. Gabi. Então, se você é lojista e está aqui até agora nesse podcast, se você é lojista e quer aprender a vender o seu lançamento antes mesmo de você lançar para o público em geral, já nos segue aqui, já assiste tudo de novo para que você possa anotar e colocar em prática essas estratégias que a Gabi está mostrando para vocês. Eu tenho certeza que um dia pode ser você aqui contando a sua história de sucesso, assim como a Gabi. Arrasou. É isso aí, meninas. Mais alguma coisa que vocês queiram, assim? Acho que da minha parte, eu acho que assim, que eu já... A Gabi entregou o ouro. Nossa, ouro, diamante, pedras preciosas. Não, mas o ouro
Ó, tem mais Olha, ouro tem ainda, ouro gente. ainda, Que gente. isso? Que isso? Mas o ouro, eu acho que eu falei isso pra Juliana uma vez, né? Eu já comprei vários cursos, igual a Beatriz falou, já comprei vários cursos, já participei de outras mentorias. Eu, particularmente, de todas que eu já comprei, mentorias que a gente vê com valores altos, é aquele, às vezes, um marketing que não faz a metade do que está sendo, sabe? Não faz a metade do que está sendo feito no marketing. Do que né? prometeu. Do que prometeu. Mas ali, só dentro daquela comunidade, dentro daquele portal, tem um ouro tão grande que ali, sabe, estratégias minuciosas, detalhadamente, mastigado, que lá tá mastigado, tá de graça. Você está falando da comunidade empreendedora, né? Tá de graça. Aquele conteúdo ali, de verdade. Tá de graça aquele conteúdo. Tá o passo a passo, o que a pessoa tem que fazer, aquelas imersões que tem dia de sexta-feira, às 14 horas, sabe, detalhando tudo. Aquilo ali tá de graça, só realmente não vai para frente numa loja online quem não quer. Quem não quer. Porque eu já vinha procurando há muito tempo as estratégias detalhadas, porque eu sabia o que fazer, mas não sabia como fazer. Né? Então, ali, naquelas imersões de planejamento mensal que tem, né? Entre o dia 20 e o dia 30, né? Sim. Do planejamento do próximo mês. Ali você já pode aproveitar ali, assim, ó, detalhadamente o que você vai fazer tintim por tintim. Então, quando você segue aquele planejamento ali, aquelas estratégias do lançamento, da antecipação, segue passo a passo, não tem como dar errado. Ai, gente, o que eu falo agora? A gente fica muito feliz, porque Verdade. né, são várias reuniões para pensar em soluções que realmente vai resolver. Tirar, né, o repertório. A Juliana, ela é professora, então ela já tem assim, um tino para educação muito bom, né, para repassar. E pensar ali em trazer rotinas também para o nosso lojista, que a gente sabe que a dor do nosso público também é colocar em prática. E aí, por exemplo, tem a imersão Código das Vendas, que é a imersão de planejamento mensal. Cai chuva, cai sol. Nós vamos estar em 2030, você está assistindo esse YouTube. E a nossa especialista vai estar entregando a imersão de planejamento mensal para ajudar você, pequeno e média lojista, que precisa ali de ajuda para entender, tá bom, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5? Então, assim, a Juliana entrega isso mastigado. O que você vai fazer em cada dia do seu mês para que você consiga atingir os seus resultados. Eu sempre falo, a gente não controla os resultados, igual... Não controla uma meta de 60 mil, de 50 mil. A gente pode, né, visualizar. Mas o que a gente controla mesmo é o processo, é o dia. O que eu vou fazer hoje? Se você não está fazendo nada hoje, então você tem que ficar com medo. Você tem que ficar com medo. Se você tem uma meta de 30 mil para esse mês e você não fez nada hoje... Fique com medo, porque é o hoje que nos pertence. Vocês estão vendo, né? Mas muito bom. Ótimo. Eu adoro ouvir os meus clientes. Fala mais, Gabi. Muito bom. É isso, é ter disciplina mesmo, né? Ter vontade de fazer, né? E ter a disciplina de fazer, ter esse compromisso mesmo com você mesmo, independente. É porque é sábado, domingo, eu vou descansar. Sim, você pode descansar, mas primeiro você vai fazer o que tem que ser feito. O descanso vem depois. Ótimo. Fazer o que precisa ser feito. Justamente. Muito bom, muito bom. Muito aprendizado aqui hoje, nessa roda de conversa, mas muito aprendizado mesmo, para você colocar em prática, para você aí, ó, copiar e colar, né? Só copiar e colar e colocar em prática aí no seu negócio, que vai ser muito sucesso. Beatriz, quer falar mais alguma coisa pra gente pro encerramento? Eu quero falar uma coisa que eu considero tão importante. E, assim, se a gente conseguir puxar uma palhinha para isso, né? O nosso especialista em gestão de pessoas, que é o Edson, do Instituto Cronos, ele fala muito que o CNPJ, né, a empresa, é a cara do CPF, é a cara do dono, né? Ou seja, em linguagens mais simples, a empresa é reflexo do dono. Se você não está gostando da sua empresa hoje, do que você está vivendo, então assuma essa responsabilidade, esse olhar que a Gabi levantou lá no início, de você realmente ter a humildade de olhar para o seu negócio e entender que se ele não está da maneira como você gostaria, você tem 1/3 de responsabilidade ou um pouquinho mais com relação a isso. E a Gabi, ela está num movimento, gente, que eu aprecio muito, que é um movimento que eu chamo de zelar da fonte.
E conta pra gente, Gabi, mudando um pouquinho aí, mas ainda está relacionado com negócios. Qual o impacto que você está vendo nessa nova rotina produtiva de cuidados com a Gabi mesmo, Gabi pessoa, Gabi mulher? E isso está refletindo no seu negócio, está refletindo na sua vida pessoal. Conta pra gente sobre essas mudanças de hábitos produtivos. Olha, literalmente, porque antes eu trabalhava. Chegava no final do dia, deitava esgotada, não conseguia desligar a mente. Dava crise de ansiedade, sabe? Coração batendo, sensação que eu ia morrer no meio da noite, sabe? De acordar, sair correndo no meio do quintal. Era daí para pior, sabe? Precisando... O que trazia isso? Tipo, era o trabalho também? Principalmente o trabalho que te deixava mais ansiosa nesse nível? Principalmente. Então, assim, porque era muito trabalho, muito trabalho, e não cuidava de mim, não cuidava do meu físico, não cuidava de mim, olhava para mim. Eu não olhava para mim, olhava só para o meu negócio. Então, eu percebi que, para mim, foi total, sabe, foi de total diferença quando eu vi que, para mim, dar conta de tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que estar bem. Comigo mesmo. Eu tinha que estar bem para quem que eu via no espelho, eu tinha que estar bem fisicamente, mentalmente, para me dar o meu melhor. Eu tinha que estar bem. Eu tinha que estabelecer horário para começar, horário para terminar. Não adiantava só chegar lá e fazer de qualquer jeito, porque tinha que ser feito e pronto, acabou. Porque nós somos seres humanos, não somos máquinas, né? Nós temos uma vida aí útil que ela pode acabar a qualquer momento se você, né? Às vezes pode dar um AVC, pode dar um derrame, pode dar um infarto. Então, se você não estiver bem para você... Sabe, para você exercer tudo que você precisa fazer, você vai fazer de qualquer jeito, vai fazer na força, na raiva, sabe? Porque tem que fazer. Então, quando você cuida, você olha para você primeiro, você consegue dar para o outro melhor. Você consegue dar para o seu cliente melhor, você consegue dar para o seu esposo, para os seus filhos, e assim sucessivamente. Então, é uma engrenagem. E você é o centro. Você é o centro ali, entendeu? Então, tudo assim funciona de forma... É um complementando o outro. Mas você tem que estar bem para dar conta de tudo. Ótimo. Então, para mim, assim, eu passo o dia inteiro trabalhando. Para mim, o melhor momento do meu dia é a hora que eu desligo assim e falo, não, agora esse momento é meu. É a hora que eu vou para academia, e eu desligo a internet, vou para academia, e eu chego lá, e eu vou fazer meus exercícios, eu vou olhar para mim, o que tem que ser feito, eu vou me concentrar em mim. Aí eu durmo mais leve, no outro dia eu consigo trabalhar com mais disposição, sabe? Então, a gente consegue ter outra rotina. No seu trabalho, é nítido. Até a forma como você lida ali com os problemas do trabalho no dia a dia muda. E o bacana de tudo isso, desse movimento que você está fazendo, é que você está compartilhando isso nas suas redes sociais. As suas clientes, que também se espelham em você, elas já te deu algum feedback em relação a isso? Já se espelhou um pouquinho? Nossa, Gabi, hoje eu estava com muita preguiça de ir para academia, mas eu vi seu story e aí, ó, levantei a bunda do sofá e fui também. Você já recebeu algum feedback nesse sentido? Teve uma que me falou assim, olha, eu nem gosto de malhar, mas agora só porque eu vi você malhando, eu vou malhar também. Olha. Ela falou assim, então vamos ver quanto que a gente consegue perder de peso junto. Uau! Aí eu falei assim, então vamos. Só que ela não posta nada no Instagram dela, só que a gente sempre tá se falando ali no direct, né? E ela, inclusive, teve até um problema de saúde recentemente, né? Então ela falou que ela precisa. Então, às vezes, isso porque ela falou, mas tem gente que, às vezes, se motiva em você, busca inspiração em você, que às vezes nem fala para você. Entendeu? Mas você ali é fonte de inspiração para muita gente. Né? Então, assim, porque isso aconteceu comigo também. Tinha pessoas que eu seguia, né, que eu via ali, e que quando eu vejo ali, às vezes eu tô com preguiça de ir, né, mas eu falo, não, eu vou porque eu tenho que ir. Tô até desanimada, mas mesmo assim eu vou. Mas quando eu vejo que a pessoa tá indo, aquilo me dá até uma força para ir. Não, eu vou também. Se a fulana tá indo, eu vou também, né? Tá difícil para ela que trabalhou o dia inteiro, eu também trabalhei o dia inteiro, por que eu não vou? É o poder da ambiência, esteja nos ambientes certos, de crescimento. Justamente. Então, assim, quando a gente olha pra gente com carinho, com cuidado, a gente consegue dar o nosso melhor no nosso negócio. Né? Isso é primordial. Até mesmo as pessoas que trabalham com a gente ali diariamente precisam que você dê o seu melhor, para que eles também dêem o melhor deles. Para que a sua empresa ande para frente, porque você precisa deles. Só para você ver, a minha costureira, tem uma costureira minha lá, que eu preocupada. Eu falei, Cléo, você está fazendo algum exercício? Eu acho melhor você começar a chegar aqui mais cedo para a gente todo dia caminhar ali na praça. E eu vendo, sabe, as pernas dela com as veias grossas. E ela, eu estou sentindo dor no meu joelho. E eu com problema no meu braço. E eu falei assim, Cléo, vamos fazer o seguinte, chega aqui mais cedo. Se você chegar aqui 7 horas, 7h30, nós caminhamos meia hora.
até para começar a trabalhar. Ah, mas eu não posso. Eu falei, não, então no meio do serviço a gente vai parar para a gente poder fazer uns alongamentos. Porque trabalhar sentado o dia inteiro, eu falei, isso prejudica? Eu falei, eu tiro base porque por mim. Aí eu falei, então a gente vai parar no meio do dia para fazer uns alongamentos ali. Ela, então tá bom. Aí ela falou assim, não vou fazer alongamento não, porque eu fico com vergonha, porque lá também tem homem que trabalha, né? Aí ela, não, mas eu vou começar a fazer academia. Aí o dia que ela tá desmotivada, ela, eu não acho que eu vou pra academia hoje, não. Aí eu falei assim, vai pra você não sentir dor amanhã. Vai pra amanhã você não sentir dor. Eu falei, você vai estar com preguiça, mas a hora que você chegar lá, que você tiver com 5 minutos de exercício, você vai ver que a preguiça já foi embora. Eu falei assim, você vai ver a diferença nitidamente no outro dia, no seu corpo. E realmente, ela já está fazendo academia tem 1 mês, e ela falou assim que a vida dela se mudou totalmente. Então, assim, uma vai inspirando a outra. Sim. É isso. Né? Um vai ajudando o outro. E aí, acaba que no final das contas, mais pessoas estão malhando também. Começou essa semana, lá na nossa confecção, porque me viu malhando, porque viu ela malhando, porque viu o outro malhando. Então, assim, é realmente, né, o poder da ambientação. Né? Sim. Você está com pessoas ali que cuidam da saúde, você quer cuidar da sua também. Você precisa, todo mundo precisa disso. Ou seja, em todos os aspectos da nossa vida, né? A gente precisa desse ambiente que nos coloca para cima, que nos motiva, que nos está sempre nos tirando das zonas de conforto. Então, seja na nossa área profissional, seja na nossa área da saúde, emocional, precisamos de pessoas que nos motivam a crescer cada vez mais. Muito bem. Eu tomei isso para mim como um desafio pessoal. Eu consegui, não é possível. Eu falei, gente, não é possível. Tanta gente vai para academia, igual quando eu fui tirar a carteira. Gente, eu vejo uma pessoa ali naquele carro, vai dar conta. Se ela dá conta de entrar lá e dirigir, né? Por que eu não dou conta? E assim eu fiz da mesma forma. Se aquela pessoa vai para academia todo dia, tá com aquele shape, por que eu não dou conta? Ela não é melhor que eu. Aí eu vou. Eu vou para academia. E eu vejo outras empresas também dando certo. Por que a minha não vai? Então, para mim que tem dificuldade, disciplina para mim é muito difícil. Então, eu já coloquei na minha cabeça que, para mim, aliás, para todo mundo, né? Só vai dar certo se eu conseguir ser disciplinada comigo e com o meu negócio. Muito bem. Então, isso está rodando assim, ó, de forma automática. E, principalmente, quando eu passei a ver que aquilo lá vai vir para mim, o que é bom vai vir para mim de acordo com o que eu estou disposta a receber. Né? Se eu estou aberta para receber coisas boas, se eu estou esperando por coisas boas, se eu luto para vir coisas boas, por mais que a gente vem coisas difíceis no caminho, mas eu quero o bom, eu quero o resultado, né? Eu quero o resultado. Aquilo lá vai chegar. Não chega para você uma coisa ruim que você está esperando coisa boa. Às vezes chega, mas o que é bom supera. Ótimo. E você, assim, ó, nos influenciou de uma forma muito positiva aqui. Nós que estamos aqui na mesa, tenho certeza que você também que está assistindo. E eu tenho um presente para você. Nós, do Instituto Cronos, temos um presente para você. Vou pedir o Cleiton aqui, que está nos bastidores aqui. Amor, por favor, me dá o nosso presente aqui para a Gabi, que o Instituto preparou para você. Olha só, gente, que lindo que nós preparamos aqui para a Gabi, a nossa plaquinha da lojista de sucesso. Então, ó, você é uma lojista de sucesso, Beatriz, por favor, entrega para a Gabi. Ó, sinta-se homenageada, tá? Por todos nós do Instituto Cronos, da Mentoria e Aceleração, toda a nossa empresa, né? Então, olha só. É algo simbólico, Gabi, para poder assim representar o esforço, reconhecer, na verdade, o seu esforço, a sua disciplina, sabe, com o processo. Eu te conheço, eu te admiro tanto, muito mais do que parceiras. Você é uma grande amiga minha, né? Uma pessoa que eu torço demais. E você é uma lojista de sucesso, baseada em tudo que a gente conversou aqui, em tudo que você já viveu, ter começado um negócio com R$17 e hoje ter uma loja que bate meta mês após mês e está só no início, com posicionamento digital redondinho, trabalhando em múltiplos canais de vendas, em breve expandindo ainda mais essa equipe. Você merece. Obrigada. Mas é igual eu falo. O mérito não é meu, né? O mérito não é só meu. É principalmente de Deus, né? Porque eu até falei para a Juliana, eu passei por um momento assim muito difícil, né? Foi quando eu cheguei um dia na loja desesperada, sem saber o que fazer. O que eu fazia? Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Deus... Eu entrei, abri a porta, fechei, eu dobrei meu joelho no chão, eu chorei, eu implorei. Eu falei, Deus, eu tenho 2 alternativas. Ou eu desisto de vez e vou procurar um emprego de carteira assinada,
ou eu faço esse negócio ir para frente. Aí eu falei assim, então, qual que é a minha vontade? A minha vontade é fazer um negócio ir para frente. Então, eu conto com a sua ajuda. Mas se for da sua vontade, me ajuda, me dê forças. Coloca pessoas no meu caminho que vai agregar. E tira do meu caminho, tira, seja quem for. Tira do meu caminho tudo que está me atrapalhando aí para frente. Tudo que está me atrapalhando. E aí eu desfiz amizades, né? De anos eu desfiz amizades, que dói até hoje. Eu tive que sair da onde eu estava, olhando de forma crítica para o meu negócio. Rodou como se fosse um filme na minha cabeça. Como se fosse um filme. O que eu fiz de errado? E aí eu voltei para trás, olhei dia após dia. Parece que passou, foi tão de forma assim automática. Aquele dia assim foi o dia inteiro e Deus me mostrando, sabe? Foi coisa assim surreal. Se eu contar assim, ninguém acredita. Foi passando um filme, foi tendo uns takes assim na minha cabeça de tudo que tinha acontecido que eu não deveria ter feito e que eu fiz. Aonde foi que eu errei? Por que eu estava ali fazendo aquilo? Sabe? E aí eu tomei uma decisão de voltar para onde eu tinha saído, que eu nunca deveria ter saído de lá, que era voltar para a garagem da minha casa. Falei assim, gente, eu preciso. E do nada, eu acho que foi numa quinta-feira. Não, foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu amanheci, falei pro meu esposo. Aí eu falei assim, arruma um caminhão, que amanhã a gente vai mudar daqui. E era a sexta-feira da Paixão, se eu não me engano, a sexta-feira da Paixão, daquele feriado. Das mensagens. Aí eu falei, arruma um caminhão hoje, que amanhã é feriado, e amanhã nós vamos aproveitar e já vamos mudar daqui. Eu não quero ficar aqui mais. Eu falei, não dá certo ficar aqui. Eu nunca deveria ter saído da minha casa. E assim eu fiz, foi automático. Eu mudei. Aí na sexta-feira foi o feriado, a gente arrumou as coisas tudo, eu mudei no sábado. De manhã, quando foi meio-dia, estava tudo organizado para a gente trabalhar. A costureira já chegou trabalhando. A primeira coisa que eu desci foi as máquinas. Então, ela já chegou trabalhando. Nós fazendo a mudança e ela lá costurando. Então, assim, e daquele dia em diante, a minha conversa com Deus foi tão franca que as portas só vêm se abrindo para mim. E eu falei, me faz ser disciplinada. Me dá disciplina. Eu preciso de disciplina. O meu problema está aí. É ser indisciplinada. É saber o que tem que fazer e não fazer. Então, doa quem doer. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer. Então, se você estiver do meu lado, segurando com a sua mão direita de justiça, amém, eu vou fazer o que tem que ser feito e ninguém vai me parar. Amém. E desse dia para cá, é venda. É venda. É estratégia. Isso porque eu estou conseguindo tempo para me cuidar. Chega final de semana, eu passei com a minha família. Eu não preciso mais, às vezes, ficar o dia inteiro igual eu ficava antes, sabe? Devorando, sabe aquela angústia, aquela coisa doida, parece que você faz e o negócio não vai para frente? Não. Quando você simplesmente faz o que tem que ser feito. Entendeu? É difícil, mas não é bicho de 7 cabeças. Tanta gente faz, por que você não vai conseguir fazer? E assim, tá indo. E assim, cada dia mais que passa, todos os meses. Esse mês, chegou no meio do mês, eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir bater a meta? Eu falei, vou. Eu não aceito. Não acredito, eu não vou bater a meta. Todo mundo está falando que está ruim de venda. Então, eu pensei assim, gente, está ruim de venda. E vou deixar por isso mesmo. Vou aceitar, o mês está ruim de venda. Uau! Não, está ruim de venda. O mês que vem vai ser bom de venda. Em agosto. Eu vou esperar o final do ano. Não, eu estou vivendo hoje, eu vou fazer para vender o que tem que vender hoje. Aí você vai lá, traça as estratégias. E, principalmente, é porque tem a mão de Deus. Isso aí. Né? Lá, desde o início, né? Desde quando eu bati meu joelho no chão e pedi. Então, assim, eu vejo por que eu estou conseguindo fazer academia também. Por isso. Porque eu não pedi Deus para me ensinar a disciplina, para me ser disciplinada. Então, às vezes, é muito difícil eu ter que, sabe, trabalhar o dia inteiro cansada, sabe? Cansada, com os braços doendo, com as pernas doendo, o joelho estralando, sabe? Cabeça doendo, às vezes, sabe? Com fome. E eu tomar um banho e ir para academia. Mas foi aquilo que eu me propus a fazer. Uhum. Entendeu? Então, assim, esse é o meu... Eu tenho que passar por esse processo. Se eu quiser chegar no meu propósito, eu tenho que viver o processo. Ótimo. Eu falo isso todos os dias. Eu tenho que viver esse processo para me chegar no meu propósito. Muito bem. Não adianta só eu querer fazer mal feito e achar que vai vir e eu ainda ficar chateada porque não aconteceu. Sendo que eu não fiz o meu máximo. Às vezes você não dá o seu máximo. Seu máximo é muito mais. Você pode ir muito mais além. Muito mais.
Que aula, hein, Beatriz? Sensacional. Nossa, gente, assim, ó, eu não quero acabar mais. Eu quero continuar ouvindo a Gabi, assim, ó, e aprendendo com ela, Uma Uau. empresária de sucesso, viu? Muito bem. Muito obrigada, viu, Gabi, por compartilhar, por toda essa generosidade que você, né, transbordou na nossa vida, transbordou na vida de quem está assistindo, por você, né, ter aceito o nosso convite de compartilhar todo o conhecimento. Eu tenho certeza que você, ó, que está assistindo aí, ó, aprendeu muito. Coloca nos comentários aqui qual foi o seu maior aprendizado, né, desse podcast. O que você aprendeu aqui com a fala da Gabi. Eu tenho certeza que foram muitos aprendizados, né? Mas aquele especial que você falou assim, vou colocar em prática agora. E aproveita e já segue, gente. Já segue. Vamos deixar aqui na descrição o @ da Gabi, o @ da Juliana, o meu @ também, para você se inspirar e estar nesse ambiente, né, de pessoas que estão focadas em crescer, em fazer acontecer, apesar das adversidades que existem. Fazem parte do processo, é isso aí. É isso aí. Podemos encerrar, meninas? Assim, eu não queria, né? Eu queria continuar ouvindo, mas acho que a gente pode encerrar. Então, quero agradecer, Gabi. Muito obrigada mesmo pela sua generosidade, por você transbordar na nossa vida. E eu espero, né, que surjam mais oportunidades da gente conversar e de você compartilhar a sua história. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Beatriz, minha parceira aí de trabalho, muito obrigada por você ter dividido a mesa aqui com a gente hoje. Obrigada mesmo, de coração. Prazer é todo meu. E para você que chegou até aqui, ó, muito obrigada pela sua presença e até o próximo podcast. Tchau, gente.